Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão aí em casa adorando conosco. É um motivo de alegria, né? Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus para ouvirmos mais um ensinamento da palavra do Senhor. E eu gostaria de ler uma passagem bastante rica e poderosa, qual Deus fala muito ao meu coração e tem falado, que se encontra em Colossenses capítulo 1, seu versículo 13. Eu acredito que esse texto é bastante claro, né? As palavras do apóstolo Paulo para nossas vidas. E eu gostaria de citá-los aqui e desfrutar um pouco desse conhecimento junto com vocês. Está escrito assim no versículo 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é um princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu acho esse texto muito poderoso, muito rico e muito lindo. E nós, por esses dias, nós estamos estudando uma carta de Paulo aos Efésios. E se vocês pararem para perceber, eu acredito que muitos dos irmãos estudaram esse livro, leram este livro de Efésios, que é muito poderoso, perceberam que há uma similaridade nas cartas paulinas. Porque o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar para todos nós o amor de Deus para com as nossas vidas, em um estágio em que a nossa condição era de irreconciliáveis, inimigos de Deus e até mesmo sermos chamados filhos da ira. Veja a preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha em demonstrar para nós, né, para aqueles que estavam lendo as suas cartas, o amor de Deus, né, mesmo na nossa condição de pecadores, mesmo na condição de inimigos de Deus. Ele mostra qual foi a atitude de Deus. Ele mostra que Deus ele pensou em nossas vidas. Como o apóstolo João ele escreve em sua primeira carta, ele diz assim que ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Nos regenerou, nos trouxe de volta, né? Aleluia. E é o que o apóstolo Paulo começa a mostrar também em suas cartas. E mostra também a capacidade de Cristo fazer o que nenhum homem poderia fazer, justificar o que o homem não poderia fazer em justificar a si mesmo, mas através da vida de Jesus nós fomos reconciliados. Hoje ele é a nossa esperança, né? Então o que cabe a nós, irmãos, a fazermos? Crer nas Escrituras, crer no Filho de Deus,
crer nas promessas de Deus e permanecer na esperança da glória. Aleluia. Então, que essas lições que o pastor Marcelo tem ministrado aos nossos corações durante todo esse tempo, tem falado isso comigo, a minha condição de pecador, mas a justificação de Deus em minha vida. A palavra de Deus fala que, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Então, que você leve essa mensagem de esperança no seu coração, olhe para a sua condição mesmo. Realmente nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós entendemos pela palavra que o sangue de Jesus, que a vida de Jesus nos justificou. E hoje nós somos salvos da ira de Deus, se permanecermos nele. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue nos dando direção, que o Espírito Santo ele nos envolva, nos ensine, que ele esteja aqui no nosso meio durante os louvores, que esteja aqui no nosso meio durante a ministração desse estudo, durante a ministração da palavra, porque é um culto sim, é um culto também de louvor e de adoração. Eu acredito assim, que também um dia de estudo bíblico é um dia de culto de louvor e adoração, e é por isso até que muitas pessoas fazem até diferença, e muitas pessoas até deixam de desfrutar um pouco do estudo bíblico, acham que é diferente do culto. Não, é culto sim, é culto de louvor e de adoração, porque em todos os momentos nós adoramos o Altíssimo, o Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui gratos pela Tua bondade, gratos pelo Teu amor. Nós estamos clamando pela Tua direção através do Teu Espírito Santo. Em tudo que ocorrer aqui, em tudo que acontecer aqui, seja conforme a Tua vontade, Senhor. Não a nossa vontade, mas a Sua vontade, Senhor Deus. Porque todas as coisas são para Ti, porque vêm de Ti e voltam para Ti, Deus. Deus, nós clamamos, Senhor Deus, que como a Tua palavra fala, que assim como a chuva e a neve caem na terra e não tornam para lá, é a Sua palavra que desce, que ela faz aquilo que ela apraz, ela não volta vazia. Então, ao ponto de nós ouvirmos a Sua palavra nesta noite, que possamos guardá-la em nosso coração para termos uma vida cada vez mais entregues a Ti, se Deus. Aleluia. Compreendemos mais, sim, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do Teu amor, Senhor Deus, e estamos realmente ligados contigo. Faz a Sua vontade. Espírito Santo, toma a direção de tudo que ocorrerá aqui. Toma aqueles que estão em casa, Senhor Deus, aqueles que estão aí guardados, Senhor Deus, em suas casas, sendo... Eu sei que o nosso sentimento é que nós queríamos estarmos reunidos, Senhor, mas é um momento, Senhor Deus, que nós estamos aí em casa, Senhor Deus, sendo preservados desse vírus. Logo eu acredito que nós estaremos reunidos, Senhor. Amém. Toma-nos, Senhor Deus, toma-nos, Senhor, toma-nos para Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos declarar que o Senhor é tudo para nós, que a presença dEle é mais do que necessária, é essencial. Declara essa canção ao Senhor. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Aleluia, Jesus.
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Aleluia. Oh, aleluia. E eu perdido estou sem ti, sem a tua presença. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Oh, aleluia. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, sem a tua presença. Eu nada sou sem ti. Declare mais uma vez para o Senhor. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, porque nele nós temos uma identidade. Nele nós reconhecemos quem somos. Aleluia. Somos filhos amados do Senhor. Aleluia. Reconheça sua identidade no Senhor. Quando você está nele, ele está em você. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e meu nome será feito. Que a palavra do Senhor esteja em você. Que o Senhor esteja em você, que você seja realmente ligado à videira verdadeira, que você seja um ramo que dá bons frutos, aleluia, porque você está enxertado nele. Não porque por si faz alguma coisa, porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, mas é através da videira, que é Jesus. Precisamos estar arraigados no Senhor, precisamos criar raízes no nosso Senhor. E nós estamos declarando: Senhor, eu nada sou sem sua presença, Pai. Nada sou sem a tua presença. Reconheça sempre isso, meu irmão. Que você nada é, que você nada pode, que você é totalmente dependente do seu Deus, que você é totalmente necessitado da presença dele. Aleluia, aleluia. Nunca se considere autossuficiente achando que você pode alguma coisa, irmãos, porque os exaltados são humilhados, mas aquele que reconhece quem é diante da presença do Senhor, humilhados, os humilhados diante do Senhor são exaltados. Deixa o Senhor exaltar a sua vida através de uma humilhação verdadeira, através de um reconhecimento sincero, aleluia, de quem Ele é, que só Ele é digno, aleluia. Declare isso para Ele. E eu nada sou sem ti, Jesus. E
bom é saber que o Senhor é refúgio para aqueles que o buscam, que o Senhor é lugar seguro para aqueles que se refugiam nele. Eu digo para você nessa noite que em Deus você tem descanso, certo? Mesmo em meio à turbulência deste mundo, em meus problemas, as dificuldades, há descanso em Deus para você. Se esconda nos braços do seu Pai. Se esconda nos braços do seu amigo. Se esconda nos braços de amor do Senhor. Aleluia. Descanse nele. Aleluia. Encontre paz que o seu coração precisa. Deixe o Senhor te carregar nos seus braços de amor. Aleluia. Porque tem vezes que a nossa alma está tão abatida que tudo que nós precisamos é estar carregados no Senhor. Ser carregados e sustentados pelo Senhor. Ser consolado pela presença do Pai. E sempre vai ter consolo de Deus, sempre vai ter segurança no Senhor, sempre vai ter bondade de Deus para demonstrar para a sua vida. Desfrute deste Senhor que nunca te desampara, deste Deus que nunca te esquece, deste Deus que não esquece nenhum momento da sua vida, que tem cuidado de você, que tem te guardado dia após dia. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Eu sinto seu cuidado em todo tempo. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmos 23, o salmista vai declarar: o Senhor é meu pastor, aleluia, e ele não me falta. Glória a Deus. Esta é a tradução original. Ele diz: o Senhor não me falta, aleluia. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Glória a Deus. Ele vai dizer mais, aleluia: o meu pastor cuida de mim, aleluia. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, aleluia, porque eu sei que tu estás comigo, aleluia. Há segurança no seu pastor, há segurança no Deus que cuida da sua vida, há segurança no Deus que é Pai, aleluia, que tem amor pelos seus filhos, aleluia, aleluia. Ele diz: se sendo vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao vosso Pai, aleluia, aleluia. Ele cuida de você, Ele te ama, o seu Pai, o seu pastor, o seu lugar seguro. Desfrute deste lugar em Deus, irmão, aleluia. Chega de ficar recorrendo a pessoas, chega de ficar contando para A e para B os seus problemas, e por vezes até esquece de desabafar com o Senhor. Declara para um, declara para outro o que está sentindo, e esquece de falar com o seu pai, com o seu amigo. Aproveite neste momento e fale com o Senhor. Desfrute da sua presença, porque quando você desabafa, Ele começa a consolar o seu coração. Quando você desabafa com o Senhor, Ele começa a trazer paz ao seu coração, aleluia. Ele é o seu amigo, presente na hora da angústia, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, Ele não me falta nunca, aleluia, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh,
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, te guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós corremos para o Senhor e pedimos que o Senhor reine sobre nós, Senhor. Aleluia. Venha com o seu domínio, com os seus decretos sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Seja na terra como é no céu. Venha ao teu reino, faça a sua vontade, Jesus. Nós queremos render a ti e a sua suprema vontade, soberana vontade, Jesus. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada
Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite. É a oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez aqui para o adorá-lo, né? Exaltá-lo. O seu nome é santo, Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a adoração. Nós estamos aqui para o adorar na nossa... hoje, como disse Daniel, é um culto, tá? A gente não pode pensar que a escola bíblica não é um culto. A escola bíblica, ela é um culto, tá? Então, é importante participarmos, é importante adorarmos, é importante tributarmos adoração ao nosso Deus. E nós estamos hoje quase aí finalizando a nossa série de estudos bíblicos na carta de Paulo aos Efésios. Na semana que vem será a nossa última aula, tá? Será a nossa última aula. Então, nós estamos concluindo semana que vem, né, os nossos estudos aí na carta de Paulo aos Efésios. É bem verdade que nós não trabalhamos todos os versos bíblicos. Para você ter ideia, hoje, a lição de hoje, basicamente, ela vai trabalhar o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Basicamente, na semana passada, nós trabalhamos os três primeiros versos do capítulo 4. Então, o comentarista da lição, ele pulou desde o verso 4 do capítulo 4 até quase o final lá do capítulo 5. Mas eu resolvi lá em casa a gente tentar pontuar algumas questões, tanto ainda no capítulo 4 quanto no capítulo 5 e no início do capítulo 6, para a gente não deixar passar todo esse material aí da carta de Paulo, haja vista que a gente está estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então eu notei que seria deixar muito material para trás, tá? Então a gente vai fazer aí, tentar entender a visão básica de Paulo nesses versículos, desde o versículo 4 até lá o início do seu capítulo 6. A última aula possivelmente vai trabalhar sobre a armadura da fé, né? A armadura espiritual e algumas outras coisas, mas já finalizando a carta. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 4, depois a gente vai pontuando outros versos aí, tá? Hoje, na lição vai falar sobre a família, mas eu não vou deixar passar não. A gente vai trabalhar também os textos lá que falam da família, não de modo tão minucioso como estaria na lição, mas eu vou abordar sim, tá? Então, Efésios 4, nós vamos ler aí o verso 4, 5 e 6. Diz assim, Efésios 4, verso 4, 5 e 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aí. Então, eu fiz um rascunho aqui para a gente tentar entender. Na lição passada, a gente falou sobre três atributos. Basicamente, era a questão dos três atributos da fé, né? Os três atributos da fé cristã, que são atributos que mantêm lá a unidade da fé. Esse capítulo 4, até o verso 16, do verso 1 ao verso 16,
Paulo vai trabalhar a questão da unidade da fé, né? Aquela questão de a igreja ser um corpo, né? Quando Paulo fala da unidade, ele está pensando na igreja como um corpo. E na lição passada nós trabalhamos, né? Nós falamos aqui de que para Paulo, e eu vou voltar a abordar isso aqui, para ficar bem firme na nossa mente, de que para Paulo a religião, para nós hoje, aqui no Ocidente e basicamente em pleno século XXI, a religião para nós temos esse hábito, é desassociada da vida social, né? Eu abordei isso na semana passada. A gente não tem o hábito de ver que a nossa religião tem que fazer parte, né, da nossa vida familiar, da nossa vida social. Religião no contexto ocidental é praticamente um hobby, né? A pessoa escolhe, é algo que a pessoa faz quando está nos tempos vagos, né? Como eu prefiro não ficar assistindo no domingo à noite, então eu vou para a igreja. Então às vezes a gente, infelizmente, tem pessoas, a maior parte das pessoas pensam na fé dessa forma. Para Paulo era diferente. Na época de Paulo, a religião estava totalmente ligada ao contexto social, a toda a vida da pessoa. Era a religião que norteava toda a vida da pessoa, o seu comportamento no lar, o seu comportamento com os vizinhos, o seu comportamento no trabalho. Eu até disse na semana passada que se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele votaria segundo a fé dele, né? A fé de Paulo iria causar efeito no seu voto, no momento de ele escolher lá o seu candidato. Eu vi uma postagem recente, um moço postou, e ele dizia assim, na postagem ele dizia assim, quando você encontrar uma igreja cujo pastor não fala de política, me fale que eu vou congregar lá. É um tanto absurdo isso. Sabe por quê? Porque é desassociar a fé com a vida, né? Com a vida social. Aí eu fico me perguntando, que pastor que ele quer? Por certo, um pastor um tanto idiotizado, talvez, um pastor com desconhecimento bíblico, um pastor que não entende realmente o que é a fé e o que é a religião. Talvez seja isso que ele esteja procurando, porque a fé está ligada à nossa vida social, tá? A fé está ligada à nossa vida social. Quando a gente vai estudar história da igreja, a gente estuda Lutero, Calvino, Zwinglio, tá? E outros pastores, a gente pensa em Billy Graham, quando a gente pensa em Spurgeon, quando a gente pensa em tantos outros, eles tinham influência na vida política. Eles não eram políticos, mas eles se preocupavam com a vida social. A fé deles era uma fé que causava marca em toda a outra parte da vida desses homens, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia, essa forma correta de se ver religião. Ela não está desassociada de outras partes da nossa vida. Então Paulo aborda isso aqui quando ele diz que andeis como é digno da vocação, a palavra andar é modo de vida, e ele vai falar sobre a humildade, mansidão e longanimidade como atributos, né? Humildade, mansidão e longanimidade como 3 atributos que nós precisamos para praticar a unidade da fé. O texto que eu li agora há pouco, ele vai falar outro fundamento para entender a unidade da fé. Quando ele diz assim, o verso 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade da fé, ele vai trabalhar aqui como unidade do Espírito e diz procurando, ou seja, a gente tem que procurar manter essa unidade da fé ou a unidade do Espírito pelo quê? Pelo vínculo da paz. E Paulo vai dar alguns motivos pelo qual a gente tem que buscar essa unidade. Por exemplo, ele vai falar no verso 4, há um só corpo e um só Espírito. Né? É o que ele diz, não há muitos corpos, a igreja não é muitos corpos, a igreja é um corpo, né? Há um só corpo e um só Espírito, não são vários Espíritos, mas um único Espírito, né? O Espírito de Deus. Há só um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não são muitas esperanças, mas uma esperança,
tá? Uma esperança. No verso 5 ele diz, há um só Senhor. Veja que ele vai trabalhar nesse texto a questão da Trindade. No verso 4 ele vai falar sobre o Espírito. No verso 5 ele fala sobre o Senhor Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja que Paulo está pegando aqui aquilo que é base da fé cristã e está dizendo é um só, não são muitos, né? Não são muitos. Então, eu e Daniel, nós tivemos um só batismo, né? Tanto na questão do modelo, quanto na questão da visão que a gente tem do batismo. Um só batismo, né? Pelo mesmo objetivo, uma só fé, né? Uma só fé, a gente tem uma só fé, por mais que de modo teológico a gente tenha uma divergência ou outra, questão doutrinárias, mas desde que seja uma só fé, né? Pastor, como eu posso entender essa questão de uma só fé diante de um contexto de tantas igrejas protestantes que existe hoje? É só a gente pegar os 5 solas da reforma protestante, aqueles 5 pontos cruciais, os 5 solas, né? Se a igreja evangélica no Brasil ela estiver baseada nestes 5 solas, aquilo ali que movimentou a reforma protestante, que foi base para entender e compreender e aceitar como igreja, aqueles 5 pontos, é base, tá? Então, pode haver uma divergência? Pode, mas naquilo que é base, naquilo que é fundamental, que se haja unidade, né? Naquilo que é fundamental para a fé. E ele diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja, no verso 6 ele vai falar de um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, né? Deus não está sobre alguns, ele está sobre todos e por todos. Ele não trabalha apenas por alguns, né? Ele trabalha por todos. Eu já vi crente dizer que é o dengo de Jesus, né? Ele é o dengo. Jesus fala isso comigo porque eu sou o dengo dele. Eu não acredito que Jesus tenha um denguinho dele, aquela pessoa. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito, e Paulo diz aqui que ele é por todos e em todos, tá? E em todos. Então, ele habita em todos. Então, essa questão aqui vai trabalhar a questão da unidade. Paulo está trabalhando a questão da unidade aqui. No verso de número 13, pula aí para o verso de número 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? A gente vai ver aqui a unidade do Espírito no verso 3, Paulo vai chamar de essa unidade de unidade do Espírito. No verso 13, ele vai chamar de unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que há um crescimento. Todos esses versos anteriores, Paulo está mostrando bases para que haja o quê? Um crescimento. A vida cristã não é uma vida estagnada ou parada. É uma vida que vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo. É necessário que ela vá evoluir. O escritor de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? É a ideia de ir clareando mais e mais até que se chegue o dia perfeito. Esse dia perfeito para nós ainda não chegou, né? A gente tem que ir brilhando, crescendo, evoluindo. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, Paulo vai sempre ligar ao crescimento da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento. É por isso que a gente sempre fala, sempre chama, assista a escola bíblica, é importante para a evolução da nossa fé. Ao conhecimento do Filho de Deus, até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Qual é a nossa medida? O nosso padrão. A medida da estatura completa de Cristo. A gente tem um hábito errado. Às vezes, por vezes, a gente quer comparar o nosso caráter cristão comparando com o irmão.
né? Não, eu olho para Letícia, então eu vou comparar o meu caráter cristão com o de Letícia, tá? Se eu achar que Letícia não é tão bem quanto eu, então eu estou feliz. Mas Letícia não é o meu padrão, tá? Ela não é o meu padrão. O meu padrão que eu devo seguir e me comparar é a pessoa de Cristo Jesus, tá? É a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o problema de se ser religioso. A religião não é errada. O errado é ser religioso. Porque o religioso, ele vai medir a estatura dele com o outro que está do lado, tá? Isso é injusto. Isso é injusto, é ser tolo, tá? O nosso padrão é a pessoa de Cristo Jesus. E Paulo diz aqui, a varão perfeito, a medida. Qual é a medida? A medida da estatura completa de Cristo. Tá? Aí você coloca a pessoa de Jesus do seu lado, você analisa aí. Se você já tiver igual a ele, beleza, perfeito, tá na boa. Mas se você vê que não tá, então é hora de continuar evoluindo, é hora de continuar crescendo. Tá? E é complicado a gente chegar à estatura. Paulo diz que a gente chega, mas a ideia aqui é a gente sempre estar procurando evoluir, crescer na fé, tá? Então, aqui é a questão da unidade. A questão da unidade. Quando eu falei, só para abordar lá, para não deixar passar em branco, a questão lá dos 5 solas, como base para a igreja, né? Como base para a igreja, só para não ficar no aqui, aqueles 5 solas, só a graça, né? Paulo fala só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, a salvação só por Jesus Cristo, né? Só as escrituras, a questão lá das escrituras está no centro, só, né? Só as escrituras e só a Deus a glória. É isso que vai... Essa é a base para o crescimento da igreja, de uma igreja cristã saudável. Essa é a base para uma igreja cristã saudável. Então, que a gente esteja unido nessa base, tá? Pode haver uma diferença ou outra? Pode, acontece, mas que naquilo que é essencial, é aquilo que Santo Agostinho diz, nas coisas essenciais, unidade, tá? Nas coisas essenciais, unidade. Então, é essencial só a graça, né? Nós somos salvos só para a graça. É essencial na fé cristã? É. Então, que todas as igrejas estejam unidas nessa fé, nessa verdade, nesse conhecimento. A gente é salvo só por Jesus Cristo? Só. Então, que todas as igrejas estejam unidas nisso. E é só pela fé, só unidas nisso, tá? Então, só as escrituras, né? As escrituras e só a Deus a glória. Aí agora no verso 17, aí do verso 14, o verso 14 diz assim, ó, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Qual é a ideia do crescimento aqui? Paulo vai trabalhar a questão do crescimento. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levado em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que que Paulo quer que a gente evolua cada vez mais, cresça? Para que a gente não venha ser mais como meninos inconstantes, né? Às vezes a gente passa tempos e tempos na igreja, na fé cristã, e a gente não deixa de ser menino, tá? Às vezes tem 5 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos de fé cristã, 7 anos, 10 anos e ainda permanece com a mente de um novo convertido. Então isso é complicado. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer e a unidade da fé, entendendo os princípios da unidade da fé, vai nos fazer amadurecer cada vez mais, tá? Para não sermos levados aí por toda e qualquer roda de vento de doutrina, tá? Que a gente esteja firme naquilo que nós cremos. Agora o verso 17, a partir do verso 17, Paulo vai trabalhar a questão da santidade cristã, né? Antes ele trabalhou a unidade da fé, ele agora vai trabalhar a questão da santidade cristã. Veja o verso 17, diz assim, ó, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. A gente não ande mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, né? Na vaidade do seu sentido. Hoje,
Essa é a sociedade de hoje. A sociedade de hoje, ela não segue mais uma questão de padrão racional. Ela não quer saber daquilo que é racional. A sociedade de hoje é uma sociedade sentimental. Ela quer atender aos sentimentos. Ela não quer saber daquilo. Ela não quer saber se existe verdade absoluta. Ela não quer saber de padrões morais. Ela não quer saber de tradições que vieram dos nossos pais. A sociedade de hoje, ela quer seguir aquilo que é sentimental. É uma sociedade sentimentalista, né? Hoje em dia, então, em vez de ela seguir um modelo racional, tradicional, não, ela segue os sentimentos dela, e isso tem sido um problema para a sociedade. Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, né? Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, ou obscurecidos no entendimento, né? Um entendimento obscurecido, um entendimento em trevas, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Às vezes a nossa ignorância nos separa de Deus, né? Por não ter o conhecimento exato da pessoa de Deus, exato, digo no sentido de um conhecimento correto de Deus. Então a gente está aí o quê? Separado de Deus, né? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, né? Por vezes é ignorância, por vezes é o quê? É a dureza do coração, né? A dureza do coração. E Paulo diz: evita estar entenebrecido no entendimento, deixa de ser ignorante no que diz respeito a Deus, né? No que diz respeito às coisas de Deus, deixa de ser ignorante e deixa de ser a dureza do coração, que não haja mais essa dureza no coração. Os quais, verso 19, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, a ideia de sentimento moral aqui, né? A ideia racional da moralidade, né? Se entregaram à dissolução. A gente vê hoje uma sociedade totalmente entregue à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. E ele diz: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então Paulo está analisando a boa fé, uma fé sadia, aquilo que a gente ouviu de Jesus, né? Se é que o tendes ouvido, se a gente ouviu dele, e se foi nele que a gente fostes ensinado, como está a verdade em quem? Em Jesus Cristo. A gente tem que crer que Jesus é a verdade está nele. Que quanto ao trato passado, Paulo vai usar a linguagem aqui, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Então no verso 22 ele está dizendo: se despoje do velho homem, né? A ideia de se despojar aqui é de tirar uma roupa. E Paulo está dizendo, aquela atitude antiga do velho homem, se despoje dela, abdique dela, lance ela fora. E no verso 23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo está falando agora aqui de uma renovação da mente, né? Não tem como haver vida, santidade cristã, se a gente não tiver uma mudança na mente. Paulo vai trabalhar muito isso nas suas cartas, a condição da nossa mente, né? Que haja uma renovação no espírito do vosso entendimento, que a gente pare para entender as coisas, que a gente pare para se renovar intelectualmente no que diz respeito à fé cristã, tá? Quando acontece essa evolução, acontece uma evolução também no nosso comportamento. Aí no verso 24 ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então no verso 23 ele diz: se despoje, no 22, se despoje do velho homem. Mas no verso 24 ele diz: e vos revistais do novo homem, né? Um novo homem, que segundo Deus é criado, segundo Deus, esse novo homem
segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, tá? Então, que a gente pense nisso, né? Deixar o velho homem de lado, abdicar dele e pensar em ser uma nova criatura, um novo homem. Aí você pula para o verso 28, ele diz assim, ó, aí ele vai dar exemplo prático, né? Daquele que agora é novo homem. E ele vai dar aqui exemplos práticos na vida cotidiana. Ele diz assim, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, né? Então, se tivesse algum que era ladrão ali, ele diz, aquele que furtava, não furte mais, porque furtar é prática do velho homem. Mas se você é novo homem, não furte mais, né? Então, ele está dizendo aqui prático. Verso 29, ele já vai dar outro exemplo, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Aí está dizendo lá, muda o linguajar. Se você tinha um linguajar corrupto, baixo, enquanto era velho homem, agora que você se revestiu do novo homem, agora é hora de mudar o seu linguajar, aquilo que você fala. Então, ele não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Então muda, já vai acontecer aí uma diferença na nossa forma de falar com as pessoas, né? No nosso hábito de falar, no nosso linguajar, tem que haver aí essa mudança na nossa linguagem. Aí o verso 30, ele diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se como velho homem, você era inimigo por natureza de Deus, do Espírito de Deus, por conta das suas práticas, como novo homem, nova criatura, não entristeçais mais. Então não vamos entristecer o Espírito Santo, é o que Paulo diz. Aí verso 31 ele dá outro exemplo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Veja que ele vai dar exemplo aqui, toda amargura, né? Não dá para viver amargurado o tempo todo, por pior que seja, o nosso Deus é o Deus que cura a nossa alma. Se a gente pensar na vida de José, é um exemplo, né? Imagine o que os irmãos de José fizeram com ele, quando se encontra com José. José é governador do Egito, do país mais poderoso do mundo. José poderia matar os irmãos dele, não teria nada, não teria problema algum diante do que os irmãos fizeram com ele, né? Se José quisesse, pelo poder político que ele tinha, né? Poderia humilhar, né? Fazer os irmãos sofrer, mas não. José, ele já estava tratado. José já estava tratado. E um dos filhos que José teve, o nome de um dos filhos que ele teve significava que Deus fez ele esquecer todo o sofrimento que ele teve na casa do pai dele, né? Deus me fez crescer. O outro significava Deus me fez crescer. Deus me fez crescer. Para a gente crescer, por vezes é necessário a gente esquecer. Às vezes o nosso crescimento da vida cristã está sendo impedido por conta de uma amargura antiga, por conta de algo que a gente não consegue se desvencilhar. Então é importante pensar nisso. Toda a amargura, a ira e a cólera, tá? A cólera é a ideia de uma ira ainda mais agressiva, né? É um ataque colérico praticamente. E cólera e gritaria, né? A ideia de fazer zoada, de fazer contenda, e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então Paulo vai aconselhar que tudo aquilo que não é bom seja tirado de entre vós. Isso faz parte da santidade cristã. Aí ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Sede uns para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a gente lança fora a amargura, a ira,
a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. A gente larga tudo isso, deixa tudo isso e abraça o quê? A benignidade e sede benignos, a misericórdia, porque ele diz sede misericordiosos, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que a gente iniciou falando da unidade da fé, e Paulo é muito conciso aqui. Quando ele vai falar de santidade, ele fala de santidade pensando em quê? Pensando na unidade. É por isso que ele diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo está trabalhando isso. Ele sabe que uma contenda pode trazer um problema para o corpo num todo, para a vida da igreja. Então ele está aconselhando o quê? O perdão. Ele está aconselhando a atitude de misericórdia. Ele está aconselhando que se tenha um caráter benigno, a benignidade. Para quê? Para que a unidade da fé permaneça, possa ser preservada, possa ser protegida. Porque nós não somos fáceis, né? Por vezes nós nos irritamos com um ou outro, por vezes nós brigamos, tá? Por vezes acontecem problemas, na igreja tem isso. E como é que a gente pode resolver isso? Com atitude benigna, sendo benigno, sendo misericordioso, perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Paulo vai dar a base, por que disso? Porque Deus, Jesus Cristo, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus nos perdoou. E a agressão que a gente fazia contra Deus, né? Fazia contra Deus é maior do que aquela que o nosso irmão pode fazer contra nós, tá? Era muito maior, porque Deus é santo. Quando eu trabalho a minha vida com a vida do meu irmão, eu estou tratando de pecador para pecador, tá? Então, mas quando eu vou trabalhar do que diz respeito a mim e Deus, há uma diferença gigantesca. É um pecador agredindo a santidade, tá? Então, a ira de Deus é muito mais justificável, né? Nesse sentido, muito mais justificável, e Deus tem direito de se irar e até de me condenar a uma eternidade afastada dele, mas mesmo assim ele perdoa o imperdoável na pessoa de Cristo Jesus, tá? Ele perdoa o imperdoável na pessoa de Cristo Jesus. Então, que nós venhamos perdoar uns aos outros e manter aí a unidade da fé, tá? Com esse comportamento que ele está falando aqui da santidade da vida cristã. Aí, passando aqui, se a gente ver o verso 5 agora, o verso 5, ele vai falar agora sim da família, tá? Aí agora aqui vai falar da família. Aí a gente pode dividir aqui de duas partes. Ele, dividindo em duas partes aqui, ele vai trabalhar os deveres matrimoniais no final do capítulo 5, deveres matrimoniais, e no início do capítulo 6 ele vai falar de deveres de pais e filhos, né? Os deveres lá dos pais e filhos. No verso 22, ele vai falar de deveres matrimoniais. Paulo, como eu disse no início, a fé de Paulo não era desassociada do seu contexto social e familiar. Veja que ele leva a fé para dentro de casa. A fé para Paulo não é algo apenas do seu intelecto ou do seu coração. A fé para Paulo não é algo propriamente dele, que ele não precisa compartilhar. Muito pelo contrário, Paulo crê nisso aqui, ele tem essa ideia verdadeira de que a fé, a minha fé deve nortear toda a minha vida. E o meu comportamento é reflexo da minha fé, tá? O meu comportamento é reflexo da minha fé. Eu não consigo entender como é que a sociedade de hoje, os líderes de algumas ideologias hoje, quer que a gente tenha fé só pra gente, que a gente não pode dizer nada pautado pela nossa fé. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, tá? A nossa lente para enxergar o mundo e fazer uma leitura do mundo é segundo a nossa fé, tá? É segundo a nossa fé. Não dá para desassociar. Então ele vai levar a fé aqui para a família, para dentro do lar. E ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor,
porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Então ele vai falar aqui da submissão da mulher, do respeito que a mulher deve ter com o marido, não trazendo a ideia, Paulo não tem a ideia de uma escrava aqui, tá? Não, muito pelo contrário, ele está tratando aqui a questão do papel da mulher, a questão do respeito, da submissão em ver o marido como o cabeça da casa, porque o marido é a cabeça da mulher, né? Como aquela questão da mente, do poder de decisão, ela respeitar isso, mas não trazendo a ideia de uma escrava. No verso 24, ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí ele vai agora falar do marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja a dimensão que Paulo aconselha do amor do marido para com a mulher, né? É a dimensão do amor de Cristo para com a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Vós, marido, verso 25 e 26, para a santificar, né? Cristo morreu por nós para nos santificar, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele está dando aqui motivos pelo qual Cristo morreu pela igreja, né? Para a lavar, para a santificar, para apresentar a si mesmo, né? A ele mesmo como noivo, a igreja o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Veja como Paulo, a inteligência de Paulo, os maridos devem amar as mulheres como eles amam ao próprio corpo, né? O amor que ele tem com ele mesmo, que ele tenha nessa dimensão pelas mulheres. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então Paulo está trabalhando aqui a questão do casamento, tá? Ali na igreja. Ele está levando a fé para a vida matrimonial. Então agora, veja a partir do verso 6. Vamos pegar aí a partir do verso 6, né? Verso 6. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então Paulo agora aqui está pensando na pessoa do filho, né? Os filhos, como é que os filhos devem viver? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, a obediência dos filhos para com os pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que te vá. Há uma promessa aqui, é um bom filho, ele já está um bom caminho andado para ter uma vida boa, íntegra, né? Há uma promessa aqui para aquele que obedece, honra e respeita pai e mãe. Jesus teve digamos, uma discussão teológica com os fariseus por conta disso, né? Os fariseus, em Mateus 23, se não me falha a memória, Mateus 23, ele vai reclamar isso, Mateus 23, ou é Marcos 7, melhor acho Marcos 7, ele vai falar lá dos fariseus que não ajudava pai e mãe e dizia que aquele dinheiro que eles ajudar pai e mãe é corban. A palavra corban ali significa oferta ao Senhor. Então o que é que eles ensinavam? Aquilo que você iria fazer por seu pai e sua mãe, se você fizer pela sua religião, está resolvido, porque é uma oferta ao Senhor, entre o pai
E Deus é melhor Deus, só que Jesus anula isso, porque a palavra ensina a honrar pai e mãe. Deus não quer para ele aquilo que é de seu pai e de sua mãe, tá? Então, honrar pai e mãe é honrar a palavra de Deus, e quando a gente honra e obedece a palavra de Deus, nós estamos honrando o caráter e a natureza do próprio Deus, tá? Nós não podemos deixar pai e mãe por conta da nossa fé, por conta da nossa religião, de modo algum. Então, honrar pai e mãe é um mandamento? E deve ser cumprido. Não sei como é você aí como filho em casa, é importante pensar nisso, nessa questão do mandamento. Verso 4 já vai questão do pai para os filhos. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A melhor forma de interpretar a ira aqui é fazendo uma ligação em criar eles na doutrina do Senhor. Ou seja, é a ideia do mau pai. Aquele pai que não cuida do filho, aquele pai que não ensina coisa boa ao filho, aquele pai que não dá a palavra de Deus para o filho. Então, isso provoca uma ira no filho, por conta da educação que ele vai ter. E lá na frente, o filho vai perceber que ele é resultado da má educação dos pais. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, tá? Então, não tem nada a ver. Alguns filhos pensam que isso aqui tem a ver com o pai reclamar. Não, se o filho errou, o pai tem que reclamar, né? Tem que reclamar, tem que corrigir. É papel dos pais disciplinar os filhos. Essa sociedade sentimentalista que existe hoje, né? Uma sociedade sentimentalista que tem agora aí até a lei da palmada, né? O pai não pode corrigir o filho, né? Então o filho, hoje, nessa sociedade, pais não têm mais autoridade sobre os filhos e nem professores têm mais autoridade sobre alunos, né? Filhos e alunos têm direito de fazer qualquer coisa e nem o professor nem os pais podem reclamar ou corrigir. É a sociedade de hoje, totalmente distanciada daquilo que é princípio, totalmente distanciada daquilo que é racional, totalmente distanciada dos mandamentos de Deus, totalmente distanciada de um padrão ético bom e sadio. É a sociedade de hoje, uma sociedade sentimentalista que não aceita ser corrigida. Mas Paulo, ele ensina isso, que os filhos devem ser corrigidos, disciplinados pelos pais. A Bíblia nos ensina isso. E para a gente finalizar aqui, nós vamos trabalhar a questão, ele vai falar da questão da responsabilidade civil, se é assim que eu posso chamar. No verso 5, aí na semana que vem a gente trabalha os últimos versos, tá? No verso 5 ele vai dizer assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, né? Ele vai trabalhar aqui a ideia de servo, aquele servo que servia ao seu senhor, que era um empregado do seu senhor, né? Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então ele está usando aqui que o servo, ou traduzindo hoje talvez para nós, ou nos nossos dias, um empregado, um funcionário, não venha tratar o seu senhor, o seu patrão, ou fazer algo por vista, porque está sendo visto, mas ele não servindo à vista como para agradar os homens, mas servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E no verso 5 ele diz: na sinceridade do vosso coração, não como se estivesse fazendo para os homens, mas como a Cristo, como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Nós temos uma visão equivocada. Infelizmente nós temos essa visão equivocada em que a gente acredita que a santidade, a questão da santificação, que é santificado é o trabalho lá do pastor, né? Alguns têm essa visão ofuscada, ou do padre, como líderes religiosos, né? Aquilo que é santo é o papel de um líder religioso, mas na realidade nós temos que aprender o que é chamado de graça comum.
tá? O que é chamado de graça comum, e que todo o trabalho é santificado. Todo trabalho é santificado. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser um sacerdote, né? Mas o pedreiro lá, ele tem a capacidade de levantar parede, ele tem a capacidade de rebocar, de construir casas. Foi Deus que deu aquele dom a ele. Ali é uma graça comum, e a graça comum é santificada porque ela é um exemplo da imagem de Deus em nós, tá? Da imagem de Deus em nós. Então, quando a gente faz isso, né, o trabalho do professor, o trabalho do médico, tá? O trabalho de um oficial da justiça, o trabalho dos policiais são santificados, tá? Eles devem, a gente tem que crer nisso, nós devemos pensar dessa forma. Calvino já dizia que não existe 1 metro quadrado pelo qual Cristo não seja Senhor. Então ele é Senhor de todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida. E Paulo aconselha ao servo, traduzindo para nós, talvez o funcionário hoje, que quando fizer algo, faça servindo ao Senhor, entendendo o propósito daquilo, que nós não venhamos fazer apenas na ideia do consumismo, apenas na ideia de receber o salário no final do mês, mas crendo que ali é uma ação de Deus, é um propósito de Deus, que há um propósito muito maior naquilo que a gente faz, muito maior, e ainda mais o propósito de exaltar a Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. E ele diz no verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, né? E ele conclui dizendo, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele, para com Deus, não há acepção de pessoas, Então, que nós venhamos entender, para Deus não há acepção de pessoas, tá? Ele é Senhor de todos, Todos nós trazemos em nós a imagem de Deus, Então, que nós venhamos pensar nisso, que nós venhamos notar que a nossa profissão é santificada. Nós trazemos em nós o que chamamos de graça comum, e essa graça comum é a imagem de Deus em nós, tá? É a imagem de Deus em nós, que nós venhamos saber que quando fazemos isso, praticamos esse talento, não fazemos aos homens. Devemos acreditar dessa forma, não fazer para os homens, mas para Deus, exaltar a Deus, tá? Com o talento, as habilidades e os dons que Ele nos deu. Então até aqui é a nossa aula, tá? Hoje não vai ter louvor no final, mas nós já vamos encerrar. Eu quero lembrar a você em casa que na quinta-feira nós teremos live. Na quinta-feira nós teremos live aqui, tá? A partir das 19 horas. No domingo nós teremos Santa Ceia pela manhã e à noite, às 9 da manhã e às 18 horas, tá? Nós vamos ter o link no sábado, a partir das 17 horas, eu acredito, vai ser disponibilizado o link nos grupos. Você acessa lá e se inscreve, lembrando que é só para 50 pessoas, o número ainda é reduzido. Pastor, e aqueles que não poderão participar, nós vamos fornecer os elementos da Santa Ceia. Então, no momento, tanto pela manhã quanto à noite, à noite vai estar sendo gravado à noite. Então, você que vai ter os elementos, vai poder à noite, no culto da noite, tá? O pastor Ivan vai estar celebrando, você participar em casa da Santa Ceia pela live, para aqueles que não poderão estar, né, por ser grau de risco, por conta da idade, alguma enfermidade, tá? E para aqueles que também não conseguiram, acessaram, mas não conseguiram entrar, se inscrever, tá bom? Então você vai ter direito a esse material aí. Possivelmente na quinta-feira o pastor Ivan vai estar dando mais informações detalhadas acerca disso aí. Então, em casa, eu quero que você ponha a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado em nosso meio.
Eu te louvo, Deus, pelos louvores aqui entoados. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te louvo pela exposição de Efésios, que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Eu te agradeço pelas nossas vidas, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que participam conosco através dessa live. Eu te apresento a nossa nação, eu te apresento o nosso estado, eu te apresento a nossa cidade, Senhor. Nos abençoe, nos abrace, nos guarde, Deus. Dá-nos uma ótima noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até quinta-feira, querendo Deus.